Olá pessoal, aqui é a Irene, sejam bem-vindos a mais um episódio do Jornal da Fábrica e aproveito para desejar um bom ano 2023 a todos, que eu acho que eu só desejei em 2022 e agora, como é o primeiro Jornal da Fábrica de 2023, que é bom, da minha parte, desejo agora a todos um bom ano, que seja bom, ou pelo menos que seja melhor do que o anterior. Bem, indo para o tema de hoje, a pedido de várias famílias, que é como quem diz, a pedido de vários ouvintes do canal, foram mais do que 3, na verdade mais do que 5, a sugestão surgiu após ter escrito o prefácio da nova versão do livro Poemas de Sagitário do nosso autor parceiro Pietro Universo. Eu em setembro do ano passado, 2022, mas é o ano passado já. Em setembro eu escrevi o prefácio da nova versão do livro Poemas de Sagitário. Eu na verdade não tenho o hábito de escrever prefácios, não para outras pessoas, faço para os meus livros. O livro do Pietro foi o primeiro livro que eu escrevi prefácio, mas como sugeriam que eu falasse sobre isso, sobre como escrever um prefácio, eu decidi trazer, até porque não temos esta informação neste tema ainda aqui nos podcasts, portanto trago hoje para vocês, para começar o ano com uma informação bastante valiosa para quem escreve livros e obras que já foram publicadas, ou que estão em vias de publicar também, porque vocês têm que escrever prefácio para depois publicarem a obra. Vamos para o começo. O que é um prefácio? A origem da palavra vem do latim e significa praia, antes, e effatio, ditos. Quer dizer literalmente que prefácio é o que é dito antes de uma história. É um texto que serve para contextualizar a pessoa que está a ler o texto sobre as palavras e as páginas que virão em seguida. Outra pergunta: o que pode estar num prefácio? Perguntam vocês, não é? Num prefácio pode estar a experiência do autor ao escrever e publicar a obra, e isso no caso do próprio escritor. O prefácio pode ser escrito tanto pela pessoa que escreve como por uma pessoa convidada. Não há uma regra, não há uma obrigação para a pessoa X ou Y. A escolha depende do assunto ou dos objetivos do livro. Normalmente, quando é o próprio autor, é possível conhecer um pouco melhor sobre o que aconteceu antes da história ser criada. Pode revelar como surgiu o processo de criação da obra. Quando é outra pessoa, o livro ganha alguma credibilidade, especialmente quando é alguém presente no mercado literário. Um bom prefácio deve ser cativante, apresentar detalhes sobre a obra ou sobre a pessoa que escreveu o livro, no caso de ser outra pessoa a escrever. Cativar e criar uma conexão com os leitores. Apresentar a trama. Basicamente, deve revelar a história para o leitor que vai ler as restantes páginas. Além disso, também deve introduzir o leitor à narrativa e levar o público-alvo a lê-lo, a ter uma razão para o ler. Agora, outra pergunta: como escreveu? Que é o principal, não é? Primeiro que tudo tem que ser autêntico. Dependendo de quem o escreve, vai ter diferentes necessidades. O próprio autor pode falar sobre o seu processo criativo e a pessoa convidada deve falar sobre o autor. Não há um modelo de prefácio, a dica é apenas o autor de ser autêntico, mas também é preciso terem atenção que o prefácio não é apenas a introdução do livro. O prefácio também é uma introdução do próprio autor, feita pelo mesmo ou pela pessoa convidada. Contudo, posso dar alguns exemplos. Se é uma obra de romance histórico, tem que se falar do contexto histórico da época. Se for uma obra de poesia, tal como é a obra de Pietro Universo, pode-se falar sobre emoções, sobre sentimentos, que a poesia contida no livro retrata. O prefácio basicamente tem que gerar curiosidade e vontade do leitor em continuar a ler o livro. E outra questão que podem ter: o prefácio é necessário estar em todas as obras? E a resposta é simples: não precisa. Não há uma regra ou lei conhecidas que dite quando um livro precisa ou não de ter um prefácio. No entanto, o autor pode pensar se o prefácio vai acrescentar algo ou não à obra, e isso faz sentido. No caso do Pietro Universo, eu acredito que o facto de ser uma nova versão e tendo já leitores, claro que um prefácio faria diferença. E eu tentei convencer novos leitores a lerem a obra, que seria exatamente a minha tarefa ao escrever o texto. Indo para a última pergunta que devem ter: quantas páginas tem um prefácio? A resposta é igualmente simples. Não há uma regra ou lei que diga algo sobre isso. Desde que seja cativante e que não faça o leitor pular as páginas, tanto faz o tamanho. Concluindo, o prefácio, acima de tudo, deve cativar novos leitores, incentivá-los a ler o conteúdo da obra. Portanto, basicamente, o prefácio é uma página, ou duas, ou três, ou quatro, desde que cative o leitor, não importa o número de páginas. Agora, o problema é se vocês enchem uma data de coisas com coisas que não interessam a ninguém, não é? E o leitor não está para aí virado. Principalmente se vamos destacar o tema que eu já falei anteriormente, que foi sobre as amostras de livros. Se o prefácio for enorme, esqueçam, porque nenhum leitor vai comprar aquilo, vai comprar aquela obra, nenhum leitor. Portanto, isto de certa forma também tem ligação com o tema que eu trouxe das amostras de livros, porque o prefácio tem que ser bom, tem que ser bem escrito, tem que ser uma coisa que cative o leitor e que incentive o leitor a ler. É muito importante, porque é o primeiro texto que o leitor lê antes de começar a obra. Portanto, é interessante que ele... E é importante e é interessante que ele leia algo importante e interessante. Estou a repetir, mas é verdade. É basicamente isto. Bem, espero que tenham gostado deste tema. Quer dizer, vocês pediram este tema, portanto, obviamente que devem ter gostado da pergunta. Mas eu espero que tenham gostado realmente daquilo que eu trouxe. Termina aqui o Jornal da Fábrica.
Fábrica. Espero que tenham gostado. Deixem um like, inscrevam-se ou subscrevam-se, caso sejam portugueses ou angolanos. Eu sempre deixo este subscrevam-se, porque é só no Brasil que dizem inscrever-se, se vocês repararem. Porque se vocês tiverem o YouTube em português de Portugal, vocês vão reparar que está lá subscrever. E a mesma coisa acontece com Angola. Em Angola também têm lá a palavra subscrever em vez de inscrever. Por isso é que eu sempre falo isto, para quem chegou agora, ou para quem é novo ouvinte agora no canal em 2023, que saiba que eu sempre digo subscrever exatamente por isto. E sigam-nos nas nossas redes sociais, estamos no Facebook, estamos no Twitter, estamos no Instagram e ainda façam parte do grupo de Facebook, onde falamos de literatura e cinema. Também deixamos alguns desafios, nós esperamos que hoje falamos em 2023, já haja mais desafios, não é? Mas, enfim, entretanto, os próprios membros já fazem desafios entre eles, o que já é maravilhoso. Ainda no ano passado, o último desafio que tivemos foi o desafio World Cup Literário, onde tivemos a Copa do Mundo, ou Mundial, como falam em Portugal. Mas, pronto, enfim, mundialmente é o World Cup. A World Cup, onde acabou, no ano passado, no fim do ano, e houve livros misturados com futebol, foi maravilhoso. E, aliás, o desafio foi meu, feito na edição passada, e portanto retomaram e envolveram a fábrica nisto, até para deixarem todas as obras que escolheram. Bem, o Jornal da Fábrica volta como sempre, segunda-feira a cada 2 semanas, isto não mudou com o ano. O próximo será com a Michelle, isto também não mudou. Da minha parte é um até lá. Desejo-vos um bom ano de 2023. Não se enganem a escrever o novo ano, ok? Muitas vezes acontece isso quando estamos quando estamos a escrever qualquer coisa e temos que escrever o ano 2022 e depois riscamos o 2 e temos o 3. Isso acontece muitas vezes. Bem, pessoal, da minha parte é tudo. Até ao próximo Jornal da Fábrica.